Olá a todos, hoje tenho para vos mostrar mais uma caneta. Esta é completamente diferente da caneta que mostrei no vídeo anterior, a cá ver com o Skyline Spot. Esta é uma caneta feita na China e não é a caneta original, ou seja, aquilo que estão a olhar é uma Jinhao X450, que é uma caneta feita com um nível de qualidade já elevado. A caneta tem quase 15 cm, tem 14, não chega a 14,5, mas ultrapassa os 14 cm de comprimento, portanto é uma caneta já com um tamanho razoável. Pesa 41 gramas, porque tem muito metal. Não sei se é latão ou outro metal, mas a caneta é de facto bastante pesada. Portanto, não é uma caneta boa para quem tenha mãos pequenas. As Jinhao são feitas na China, em Shanghai, por uma empresa chamada Shanghai Qianghu Stationery Company, acho eu. Não sei se pronunciei bem, mas pronto, não falo mandarim, portanto. É uma empresa que já existe desde finais dos anos 80. Pronto, eu penso que a missão da empresa seja fabricar canetas com materiais de qualidade. Portanto, eles não fabricam só canetas em plástico, apesar de também o fazerem. Inclusivamente tem uma caneta muito famosa, super barata, que é a Jinhao 993 Shark, porque a tampa tem a forma da cabeça de um tubarão e, portanto, são canetas muito giras, todas em plástico, em imensas cores, e que já aqui na Europa, depois de ser importada, custa cerca de 3 euros, 2 euros, 3 euros. Portanto, é uma caneta que é bastante, para uma caneta de tinta permanente, é bastante barata. Portanto, sim, não existem apenas canetas de tinta que custem 15 euros, 20 euros, apesar de se considerar uma caneta barata de tinta permanente, mas existem canetas de tinta permanente de 4 euros, 5 euros, 3 euros. Existem realmente para todos os gostos e todos os bolsos. Esta caneta tem então essas dimensões que já disse, portanto, são quase 15 cm de comprimento. Tem as pontas com esta lacagem preta. Pronto, e no corpo e na tampa o corpo é de metal e lacado com esta lacagem que vocês podem ver. Eu depois vou mostrar detalhes da caneta enquanto falo, enquanto descrevo a caneta. Pronto, a tampa também tem. A tampa parece-me ser de plástico, com alguns apontamentos metálicos ou imitar metal. Eu penso que é mesmo latão, salvo erro. E pronto, a lacagem é idêntica, a lacagem da tampa é idêntica à lacagem do corpo. Tem um grampo, desculpa, já estava a dizer a expressão inglesa. Tem um grampo muito forte. Não sei que material é, parece-me aço banhado a dourado. Na tampa tem, e mais uma vez vou-vos mostrar detalhes disso, mas podem ver que a tampa tem gravado a marca da caneta. Não é o nome do fabricante, é o nome da marca, que é Jinhao, e portanto tem o modelo X450. A caneta é bastante equilibrada. Agora, eu abri a caneta e vocês podem já ver que isto não é o aparo original da caneta. Isto é um aparo caligráfico, também feito na China, é o Zebra G. Portanto, isto é uma forma de transformar a caneta. Esta caneta, lá está, é uma caneta Frankenstein, foi transformada, já não é a caneta original. Eu quis experimentar, porque estava à procura de um aparo de metal, mas flexível, que me desse variabilidade no traço quando escrevo. E quis ver se esta solução que eu já tinha ouvido falar funcionava. Não aconselho, muito sinceramente. Os primeiros problemas que eu encontro é...
eu ligeiramente danifiquei o alimentador e quase que o ia partindo para poder remover o alimentador e o aparo original. Para colocar foi ainda pior, portanto, foi um trabalho muito difícil, muito pior do que outros que já fiz em canetas. Por exemplo, tipicamente mudar aparos em canetas Faber é complicado e é difícil, tem que ter muito cuidado. Alguns modelos, pronto, todos são fáceis, mas por exemplo na Essential e noutras canetas é difícil. Neste aqui foi bastante complicado. Eu penso que isso tem a ver de varia de caneta para caneta, porque já vi pessoas a trocar os aparos das Ginal 405 e não tiveram dificuldade nenhuma. Pronto. A minha dificuldade maior foi depois da aplicação do aparo caligráfico por um aparo que não é da caneta. Portanto, tive que ajustar um bocadinho o diâmetro do aparo com um alicate pequeno e depois tentei fazer com que o aparo se ajustasse. Tive que usar um secador de cabelo para aquecer bastante o alimentador de plástico e o aparo de aço para tentar fazer com que eles se ajustassem bem. De qualquer das formas, os resultados foram sofríveis. O que é que há mais a dizer desta caneta? Nada, é bastante agradável de utilizar. Não permite utilização com a tampa. A tampa não prende. E se fizermos força, o plástico que está lá dentro obriga-nos a caneta não fica, como veem, não fica direta. Portanto, a caneta não foi feita para usar com a tampa no topo da caneta. O que é que aconteceu com a utilização da caneta? A caneta originalmente trazia um conversor da Jinhao, que eu também vos vou mostrar o detalhe. É um conversor normal. Okay? Eu enchi o conversor com tinta, experimentei na caneta e comecei a ter problemas de alimentação. Ou seja, a tinta não chegava ao alimentador. Porque, por muito que eu tentasse, acabava sempre por ficar com deixa eu ver se eu vos mostro. Acabava sempre por ficar com bolsas de ar. Vamos imaginar que isto está cheio de tinta e ficava sempre com bolsas de ar entre a tinta e a unidade de alimentação. Portanto, a tinta não chegava ao alimentador e ficava com o aparo sem tinta rapidamente. Portanto, depois de muitas tentativas e ainda não ter percebido muito bem o que é que se passa com o conversor, decidi colocar aqui um cartucho de tinta normal e para já não estou a ter problemas a alimentar o aparo. Como vos estava a dizer, vamos ver agora quais são os problemas, porque é que eu não recomendo nada esta operação. Ponto 1. Ficamos de facto com uma caneta bonita por muito baixo custo. O aparo fica muito bonito, de facto. Mas o aparo não deixa de ser um aparo caligráfico de molhar na tinta. Mesmo que esteja numa caneta e mesmo que esteja a receber tinta pelo alimentador, ele continua a ter a natureza de um aparo de caligrafia e não um aparo dos melhores, ainda por cima. Pronto, primeiro problema, as tintas para que cheguem ao aparo, vocês podem ver a quantidade de tentativas que eu fiz e de paragens de escrita que foi necessário fazer, de tinta que saiu da caneta. Bem, foi primeiro que conseguisse afinar a caneta para não produzir aqueles estragos todos, foi complicado. O aparo arranha muito no papel. Portanto, se não tiverem cuidado, inclusivamente se estiverem a escrever e a deixar o papel muito molhado, se não tiverem cuidado, podem mesmo perfurar o papel e rasgá-lo. Ele é tão pontiagudo e tão áspero assim. Portanto, não permite uma escrita muito agradável, pelo menos no princípio. Eu presumo que depois, com a utilização, como é um aparo caligráfico, ele vai se gastando e vai ficando mais suave e mais adaptado à nossa escrita e que isso acabe por ficar um pouco melhor.
Ahm, qual é a vantagem de fazer isto, ou qual é a intenção de fazer isto? Bem, a vantagem não é nenhuma, porque de facto isto não funciona muito bem. Penso que existam aparelhos flexíveis para canetas de tinta permanente que talvez ofereçam resultados melhores. No fundo, tenho uma caneta interessante, mas não é possível usar esta caneta para uma escrita diária. Pronto. Só para ter em casa e de vez em quando para quem gosta de escrever. Eu gosto de escrever, escrevo todos os dias. Pronto, quem gosta de escrever pode usá-la. Eu consegui, de qualquer forma, domesticar este Frankenstein e, inclusivamente, consegui um tamanho de letra. As letras estão perfeitamente escritas e desenhadas, estão lá todas, e consigo um tamanho de letra positivamente minúsculo com esta caneta. E também se consegue com algum esforço. Porque esta caneta tem uma coisa. Se eu deixar a caneta na horizontal, e pior ainda, na vertical, mas com o aparo apontado para cima, o aparo vai ficar seco, muito rapidamente. E quando voltar a precisar usar a caneta, na vez seguinte vou ter o aparo seco. Regra geral, quando tenho que deixar a caneta assim, com o aparo voltado para baixo, para que a tinta continue a correr para o alimentador. Agora vou-vos mostrar o que é que se pretende com esta caneta. Mas pronto, antes disso, vamos ver se ela escreve, porque como vos estou a dizer, ela tem estes problemas de ficar seca rapidamente e não... Vou escrever se calhar um pouco maior do que o habitual. Pronto, estão a ver? Não sai tinta nenhuma. Portanto, é uma caneta que dá... Ou seja, depois de cada utilização, é preciso fazer com que a caneta tenha tinta e que comece a escrever. E portanto, estão a ver a qualidade flexível do aparo. Convém não furar os dedos, não é? Mas pronto, estão a ver que não... A tinta não corre. Pronto, isto é um pesadelo de cada vez que se quer começar a escrever. Tem-se este problema. Pronto, estão a ver? Parece que já está a sair alguma tinta. Vamos experimentar novamente. Ok, já temos aqui qualquer coisa. Então vamos lá experimentar ver se o fluxo de tinta se mantém. Pronto, mas viram? Pronto, agora não, já está a falhar a alimentação. Pronto, foi só alargar o traço e pedir mais tinta. Não há lá tinta. Portanto, como veem, isto é mesmo impossível. Portanto, se precisarem de escrever de forma rápida e regular e habitual, não usem, não façam estes Frankensteins de canetas, porque não vai... Estas canetas Frankenstein não pelo menos esta adaptação não funciona nada bem. E depois tem outro problema, é que isto é uma parte de caligrafia, vai-se gastando com a utilização, mais tarde ou mais cedo vão precisar de comprar novamente o aparo e tirar tudo outra vez, colocar tudo outra vez. Portanto, não é de facto uma boa ideia. Está bem que o preço da caneta, quer dizer, isto não chegou, isto foram 7 euros, ou o que é que foi? Portanto, ok, sim, não é pelo custo, mas de facto o aspecto prático inviabiliza a solução. Vamos fazer aqui, tentar fazer uma letra finalmente. Pronto, como veem, a alimentação continua a falhar, nenhuma letra se consegue fazer. Há períodos em que se escrevemos bem devagar e fizermos os traços mais pequenos, letras mais pequenas, okay, a caneta responde. Pronto. Não tenho assim mais nada a dizer sobre esta experiência, a não ser desaconselho vivamente. Aconselho a caneta, ok? Portanto,
a Jinhao 450 é uma caneta muito, muito interessante e muito, muito boa. O aparo original da caneta é um aparo, não é nada de extraordinário, mas é um aparo bom, permite fazer uma escrita cotidiana normal, sem variabilidade de traço, obviamente. E um dia hei de mostrar-vos a caneta com o seu aparo original. Pronto, neste momento o que eu vou fazer é remover novamente o aparo caligráfico. E se conseguir, não é? Vamos lá ver como é que corre desta vez. E, e vou ver das duas uma, ou coloco novamente o aparo de caneta normal, ou procuro um aparo. Eu não sei se existem muitos aparos para escrita flexíveis que nos permitam ter uma escrita regular mas com variabilidade de traço de qualquer das formas. Mas estou a falar de aparos verdadeiramente flexíveis, não os semi-flexíveis da Noodlers. Portanto, fica reprovada esta experiência. Não transformem, não coloquem aparos caligráficos, ou pelo menos desta experiência, a minha conclusão é que não vale a pena o esforço. Por muito barata que seja a caneta de início, acabamos por ter muitos problemas e ninguém consegue escrever com tanta luta pelo meio. Pronto, espero que tenham gostado daquilo que vos mostrei, espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima.